Você que tem acompanhado o programa Transformando Vidas, quero mandar um abraço a todos vocês aí de Poços de Caldas, Santa Rita de Caldas, Botelho, Cabo Verde, Serrania, Machado. Você também que mora aí na zona rural, que o Senhor esteja te dando a graça, te dando aí entendimento da palavra, para que as ricas bênçãos do Senhor possam chegar até a sua vida. Meu amado, nós estamos chegando aí na cidade de Santa Rita de Caldas, através da equipe, e Deus tem aberto as portas para nós fazemos um trabalho assim, nas comunidades bem carentes da cidade. Então, a gente começa com um trabalho de visita, né? Um trabalho assim, nós chamamos aqui de avivalar, primeiro aquela visita, depois o avivalar. Então nós estamos chegando aí na cidade de Santa Rita. Então todos vocês que moram aí em Santa Rita, quer conhecer a palavra de Deus, pode entrar em contato conosco, manda aí um alô para nós aí nas redes sociais, né? Todo programa nosso tem aí uma vinhetinha falando das redes sociais, como você pode entrar em contato conosco. Aí tem o e-mail, tem o Face da igreja, então você pode estar entrando em contato conosco. Então, claro que a gente começa, igual por exemplo Paulo. O que Paulo fazia? Paulo, ele ia a um determinado local, ou enviava, né, pessoas para aquele local, ali faziam líderes naquele local, para que a palavra de Deus pudesse ser expandida através daqueles líderes naquele local. Então, mesma coisa nós fazemos, a Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Nós fazemos aquilo que o Senhor deixou para nós fazermos ali em Atos dos Apóstolos. Nós não criamos nada, nós não temos, né, aquilo que o Senhor ensinou. É o método infalível, né? Que na época, por exemplo, de Paulo, Pedro, ali no início da igreja, o que eles fizeram? Eles alcançaram o mundo da época, sem ter tecnologia que nós temos hoje. Eles alcançaram. Então, é isso que nós fazemos, sem criar nada, porque já está tudo ali, é só copiar aquilo que o Senhor ensinou. Então esse é um projeto da Igreja Evangélica Avivamento para Nações. Porque às vezes você fala, puxa vida, esse povo se desloca lá de São Paulo e vem aqui. Claro, Paulo também, ele se deslocava, por exemplo, ele viajava muito, né? E ele foi aquele missionário que ele pregou o Evangelho em outro país, em outro continente, né? Então, nós enviamos ali os nossos missionários, vão fazendo ali os líderes naquele local, e os próprios líderes nativos, eles depois expandem a palavra de Deus naquele local. Então esse é o projeto da Igreja Evangélica Avivamento para as Nações, que não é um projeto da igreja, é um projeto da palavra de Deus, tá bom? Então, pode entrar em contato conosco. E você que tem a sua igreja, fique aí na sua igreja. O propósito nosso não é fazer proselitismo. Isso daí é um negócio assim, dá até nojo, né, de pessoas que fazem isso, porque pessoas que fazem isso, para mim, não tem unção de ganhar uma alma. E quem não tem unção de ganhar uma alma, a Bíblia chama do quê? Né? Aí você dá o nome, tá bom? Então veja bem, então o propósito nosso é levar a palavra de Deus aonde não chegou. Aí você vai encontrar, né, gente de todo tipo, né? Por exemplo, a pessoa, quando ela não está no caminho de Jesus, ela está no caminho do diabo. Então a pessoa que está caminhando com o diabo, como que é a vida daquela pessoa? Eu não estou dizendo em classe social, não, porque tem muitas pessoas que estão aí nadando em dinheiro, mas a vida, por exemplo, emocional e a vida espiritual é uma miséria muito grande. Não estou falando isso. Mas o propósito nosso é levar a palavra de Deus, né, levar as pessoas ao caminho de Jesus, né? Ah, mas eu conheço Jesus. Quem conhece Jesus anda no caminho dele, tá? Anda, obedece a palavra dele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, se você anda no caminho de Jesus, você ama Jesus. Não é simplesmente um sentimento. Andar com Jesus é uma atitude que nós temos que ter. Não é uma vez na vida, todos os dias. Por isso que ele diz, tome cada dia a sua cruz e siga-me, tá? Cada dia. Então não é um sentimento que um dia
eu fui a uma determinada igreja, ali eu levantei a minha mão, aceitei Jesus, e eles falaram que eu estou salvo. Só se você, por exemplo, levantou a mão e imediatamente caiu morto. Claro que não foi o seu caso, porque você está me assistindo aí. A partir do momento que você aceitou Jesus, agora você vai andar com Ele, vai direcionar a sua vida pela palavra de Deus, que a palavra de Deus me ensina. Antigamente a gente chamava de bússola, né? A gente usava muito, a palavra de Deus é uma bússola que nos leva a lugares corretos. Então hoje é o GPS, né? A palavra de Deus é o GPS, já que nós estamos aí no GPS, e hoje a gente tem o Waze aí, né? Que leva a gente e tal. Então a palavra de Deus é todo dia, é diário. A gente entregar nossa vida ao Senhor, morrer para aquele velho homem. Quando aquele velho homem ele tenta ressuscitar, você pega, coloca na cruz novamente, fala, lá é o teu lugar, porque agora eu sou de Jesus. Então andar com Ele, é isso que nós estamos dizendo. E nós ensinamos cada um a andar com o Senhor pela palavra de Deus. Então, por isso que muitas vezes a gente encontra, né, pessoa, eu fui em determinado local, a pessoa muitas vezes está afastada do caminho do Senhor, outras estão desviadas do caminho do Senhor, porque já entraram nas drogas novamente, já estão ali no fundo do poço, aquela coisa. Claro que nós vamos orar por essas vidas, e nosso povo aqui não tem horário não, nós estamos aqui disponíveis para o Senhor em qualquer momento, qualquer horário, porque nós somos do Senhor, nós estamos aqui para Ele, servindo ao Senhor, tá bom? Então, que o Senhor esteja aí honrando a tua vida, que você possa ter um ano de decisões, e a principal decisão na tua vida, muitas vezes, claro que nós queremos um emprego melhor, nós queremos uma vida, né, melhor, mas a principal, né, decisão que nós tomamos na vida é a decisão para viver com o Senhor Jesus Cristo, porque é vida eterna. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? Então lute por a sua alma. A maior conquista que nós temos é manter a nossa salvação, lutar pela nossa salvação a cada dia, se dedicar. E se você está numa igreja séria, uma igreja que leva verdadeiro compromisso, claro que eles vão ensinar você a lutar, né, a desenvolver. Paulo fala lá em Filipenses, capítulo 2, desenvolver a salvação. Então nós precisamos estar desenvolvendo a nossa salvação a cada dia, e toda igreja séria, a igreja do Senhor Jesus Cristo, igreja que aceita realmente Jesus como Deus, né, como o Senhor, porque Jesus é Deus, é o próprio Deus que esteve aqui conosco, o grande eu sou o pão da vida, né? Então eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Então, quando, por exemplo, é uma igreja séria, toda igreja séria leva aquela pessoa a um crescimento espiritual, a desenvolver a sua salvação, buscar a santidade, buscar compromisso, responsabilidade. Então, essa é a igreja verdadeira, tá? Se você perguntar qual é a igreja verdadeira, a igreja verdadeira é aquela que te leva cada dia mais próximo do Senhor. Cada dia a gente tem um desafio, porque a Bíblia é um livro de desafio, tá? Então essa é a igreja verdadeira, e não é placa de igreja, mas a igreja verdadeira que leva as pessoas a um verdadeiro compromisso. Então você está na sua igreja verdadeira, não tente mudar da sua igreja não, porque, né, lute aí. Quando você é colocado em desafio, isso é importante para a gente aumentar a nossa fé, tá? Sair daquela vida, né? Eu preciso de um emprego melhor, eu preciso de um carro melhor, eu preciso de uma casa melhor. Jesus considera isso daí, né? Os gentios fazem isso daí, eles sempre estão lutando. Agora você fala, o apóstolo, Deus, ele me dá, Deus entrega tudo, Deus é dono do ouro e da prata, né? Então, mas principal, a sua alma. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se tem uma coisa que nós não podemos, de forma alguma, nós podemos até esquecer o endereço da nossa casa, mas nós não podemos esquecer o endereço do céu, porque nós não sabemos o dia que nós vamos partir para a eternidade. Ninguém sabe,
Ninguém sabe. Por exemplo, existe uma pessoa na UTI que muitas vezes a pessoa fala, olha, ele não passa de hoje. Dali um pouquinho você vê a pessoa andando, caminhando, voltou à vida, aquele que estava vivendo de uma forma saudável, cadê o fulano de tal? Morreu. Ele estava tão bem. Eu tinha conversado com ele a semana passada, estava bem, ele fez todos os exames, estava tudo bem, partiu. Quantas vezes nós ouvimos isso? Nós aqui na igreja mesmo, a gente acompanha aí dezenas e centenas de famílias, quase toda semana, né? Fulano de tal, discípulo, parente, amigo, vizinho, na UTI, entre a vida e a morte. E dali um pouquinho, a gente recebe aquela notícia que Deus curou, que Deus operou um milagre ali, os médicos já tinham desenganado e Deus operou um milagre. Por outro lado, você encontra fulano de tal, aquele que estava vivendo bem e morreu. Então nós não sabemos o dia que nós vamos partir para outro lado. Ninguém sabe, nem criança, nem adolescente, nem jovem, ninguém sabe. Ninguém sabe. E nós precisamos estar preparados a cada momento. O que nós vamos encontrar do outro lado? Será que a nossa vida acaba simplesmente no cemitério? Não, o cemitério vai no nosso corpo material que veio do pó, né? Do pó você veio, do pó você vai retornar. Então, nós temos que tomar cuidado muito grande com a nossa vida espiritual, com a nossa vida, se você tem ministério, com a sua vida ministerial, porque quando nós lutamos para a nossa vida, por exemplo, ministerial, nós estamos lutando pela nossa vida espiritual. Quando você ora, quando você jejua, quando você dedica a tua célula, a tua vida espiritual está crescendo. E o crescimento vai levar nós mais próximos do Senhor, vai fazer nós, por exemplo, ter muitas renúncias na nossa vida, né? Nós vamos ter renúncia. Um líder, ele tem renúncia na sua vida todos os dias. Isso é bom. É bom porque você vai fazendo a vontade do Pai. Você não vai fazer a vontade, por exemplo, da carne, mas do Pai. Isso é bom. Até para o teu corpo físico, né? Até o nosso corpo físico, ele funciona de uma forma harmoniosa com o nosso espírito, com a nossa alma. Então, quando nós buscamos, por exemplo, fazer a vontade do Pai, obedecer, por exemplo, a palavra de Deus, que é um privilégio para nós fazermos isso, o nosso corpo também, material, ele vai agir de uma forma aí harmoniosa, de uma forma tremenda, porque foi o Pai que nos criou, é o Pai que nos sustenta cada dia, Ele conhece, né, tudo sobre nós. Então isso é muito importante, meu amado, possamos ter um ano, né, diferente, um ano assim, que eu venha aproximar mais do Senhor, porque muitas vezes a gente vê, né, se acontecer alguma guerra, tal, puxa vida, Jesus está voltando e tal, é o arrebatamento da igreja, mas eu pergunto para você, e você? Você está preparado? Qualquer momento da tua vida você está preparado? Não? Antes, pode acontecer o arrebatamento, a volta do Senhor e tal, e aí? E se a gente for? Como que a minha vida, a sua vida, como que nós estaremos? Será que nós estamos preparados? Verdadeiro? Não é aquilo que eu penso, que eu acho. Nós não podemos medir, por exemplo, a nossa santidade, a nossa vida com o Senhor, pelo sentimento que eu tenho. Porque o sentimento engana, você tem que medir pela palavra, não é sentimento. Às vezes a gente ministra, né? Quase toda semana a gente toca esse assunto. Então, nós não podemos medir, por exemplo, a nossa vida espiritual simplesmente pelo fato de, eu acho, olha, eu estou vivendo bem, não. O que a palavra fala? E como que nós podemos viver, se nós viver dessa maneira, como? Observando a palavra do Senhor. Então, por exemplo, quando você leu o Salmo 119, 105, como que, 105 não, o Salmo 119, versículo 9, como que um jovem ele pode purificar o seu caminho? Não é por aquilo que ele sente, não é por aquilo que ele acha, não é por aquilo que ele mede com relação a outro jovem, é observando a palavra do Senhor. Como? Puxa vida, aqui eu estou andando para o caminho errado, então eu vou consertar isso daqui. Eu estou tendo pensamentos ruins, eu vou consertar isso daqui. Então a palavra de Deus vai ensinando como que eu devo andar. Não é simplesmente um sentimento meu, mas aquilo que a palavra me ensina. Tá bom, meu amado? Então,
precisamos tomar muito cuidado com a nossa salvação, porque é a maior preciosidade. Nós não podemos trocar aquilo que é transitório. Aquilo, eu estou vivendo aqui, olha, hoje eu vou viver com qualidade de vida, eu vou viver até os 90 anos. Sei, né? Eu sei que a própria palavra fala que os dias aqui na terra, eles passam voando. Isaías, capítulo 40, diz que, né, fazendo aquela comparação da nossa vida com uma planta, ela nasce, ela cresce, ela floresce, ela murcha e o vento leva. A nossa vida é desse jeito. Então nós temos que tomar muita precaução, cuidado com a nossa salvação. Eles dizem por aí que uma vez que você aceitou Jesus, já está salvo. A Bíblia não trabalha com essa possibilidade em nenhum local, né? Nenhum local, isso é uma interpretação totalmente errada da palavra de Deus, porque nós não cremos em predestinação, nós não cremos também uma vez salvo e salvo para sempre, porque a palavra de Deus não nos leva para esse lado, porque o próprio Jesus diz o quê? Eu tenho que ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, para eu ser fiel até a morte, significa que se eu não lutar por aquilo, por aquela salvação, no momento desse eu posso ser infiel. E eu sendo infiel, o que acontece? Eu cairei novamente na cilada do inimigo. Então nós temos que lutar pela nossa salvação. Nós estamos vivendo aí um período, né, de muitas coisas, por exemplo, na rede social. Hoje o camarada chega ali, escreve ali um texto, e muitas pessoas acham que aquilo ali é um versículo da palavra de Deus, e coloca uma opinião, coloca ali alguma coisa. Então nós temos que tomar cuidado com isso, meu irmão, porque Bíblia é Bíblia, e mensagem de rede social, livro que se lê, é livro. Eu lembro que há mais de 20 anos atrás, eu perguntei para um pastor, olha, eu posso ler esse livro vai acrescentar alguma coisa na minha vida? Ele falou, poder ler pode, agora livro é livro e Bíblia é Bíblia. O que ele quis? Ele não precisava falar mais nada. Eu já entendi, livro é coisa escrita por homem, é bom, mas eu tenho que entender o que ele coloca, se aquilo ali é uma heresia, para onde ele está querendo levar, né? Porque, por exemplo, cada você vai ver vários tipos de igreja. Então, aquela igreja, por exemplo, claro que eles vão levar para o lado, né, vamos dizer, uma igreja tradicional. Uma igreja tradicional geralmente não crê no batismo com o Espírito Santo, no poder de Deus, nos milagres, nas maravilhas. Então ele tem aquilo ali. Se eu estou lendo um livro, por exemplo, de uma pessoa que ele foi para esse lado, claro que, né, a tendência minha é ser aquela pessoa morna, aquela pessoa parada, aquela pessoa que, né, a Bíblia simplesmente tem algumas histórias, é bacana, conta história, mas não vive aquilo. Então, meus amados, nós temos que tomar muito cuidado, porque o que eu estou lendo? Aquela mensagem, você está acompanhando quem? Então, hoje é muita filosofia, se prega, né? Então, e aí? O inimigo, quando ele não pode, por exemplo, separar, ele tenta unir, né? Então, é o perigo. Você está ouvindo quem? Muitas vezes o teu pastor vai te levar para um lugar correto pela palavra, e você invoca o pastor, porque aquele outro lá do YouTube, aquele outro das redes sociais que está certo, você conhece aquele pastor? Você sabe quem ele é? Conhece a família dele? Sabe, por exemplo, a sua índole, o seu caráter? Você sabe, não? É porque a gente sabe a dificuldade de cada pastor, os verdadeiros pastores, que eu creio que muitos, dezenas estão me assistindo, e você também que é um discípulo. O verdadeiro pastor é aquele que luta pelas almas, vai na sua casa, conhece a tua família, ora pela tua família, luta pela tua família, não é? Esse daí você muitas vezes não dá valor. Aí você vai dar valor naquele que você está. Você conhece a vida dele? Sabe onde ele mora? Sabe quem é a esposa dele? Já conversou com a esposa dele para ver se ele é um homem de Deus? Então, é por esse lado, né? Então, que a gente tem que
nesse advento aí das redes sociais, é muita informação, muita. E infelizmente a maioria é tudo uma filosofia que não tem nada a ver, uma ideologia, leva as pessoas para um cristianismo que não tem dedicação, um cristianismo que não tem fidelidade. Então, irmão, isso é muito, muito assim perigoso, porque vai levando para um cristianismo paralelo, sem compromisso, sem fidelidade, sem vida com o Senhor. Então, é um cristianismo que fica só na letra, né? Não tem envolvimento, não tem dedicação. E para mim, né, uma pessoa que vive assim é simplesmente mais um religioso no mercado, para aumentar a estatística, né, dos crentes. Porque hoje a gente vê, parece que um certo status, né, você, aliás é top, né, ser crente, ser evangélico, agora é evangélico, antigamente era cristão, depois crente, agora é evangélicos. Parece que agora é um certo status, né? E pessoa sem compromisso, pessoa sem vida, pessoa não tem conversão, simplesmente entrou numa igreja, encontrou ali alguns amigos, já converteu, no outro dia já está em cima de um púlpito, ou cantando, ou pregando, né? O púlpito hoje virou um picadeiro, né, de palhaço. Não é verdadeiro lugar de santidade, de compromisso, de fidelidade, de almas se convertendo, de pessoas sendo transformadas. Porque a alma converter é quando você, por exemplo, vai lá, busca aquela vida que está totalmente perdida, no mundo errado, no mundo cruel, de tudo que não presta, e aquela pessoa entregar a vida para Jesus Cristo, viver com o Senhor, consolidar aquela vida. Dali um pouquinho você vê aquela vida, por exemplo, se tornando um líder. Isso é o verdadeiro evangelho. Porque o resto, né, faz um movimento e conta ali as histórias, pergunta se vai aceitar Jesus. Um tanto de gente que já aceitou mais de 1000 vezes, vai lá na frente, aceita de novo. Aí ele diz: olha, o movimento que eu fiz, eu ganhei 100 almas. Mas aquelas pessoas já estão na igreja às vezes, bem antes do que aquela própria pessoa que está pregando. E a gente sabe muito bem. Então isso daí não é aceitar Jesus, é um movimento, é uma emoção que não leva a nada. O verdadeiro evangelho, meu amado, é desafio. Primeira coisa, Jesus diz: você quer me seguir? Quer? Eu não tenho aonde reclinar a cabeça. Vida de renúncia. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Deixa os mortos sepultar os mortos. Isso é cristianismo, isso é o verdadeiro, né, discipulado. Isso é verdadeiro discipulado ou discípulo. Então toma cuidado com a tua alma, lute pela tua alma, cada dia, cada segundo. Nós não sabemos o momento a qual nós iremos partir. Lute aí pela vida, né? O verdadeiro pastor, ele corrige. E o filho que aceita a correção, ele é tido como filho. Aquele que não aceita, a Bíblia o chama de bastardo, ou seja, deixa de ser filho. Então aceita, fique aos pés do Senhor. Você que é aí da Igreja Evangélica Avivamento para as Nações, aqui nós temos, em nome de Jesus Cristo, povo, nós preparamos um povo mesmo que, se você pedir, olha, vai até tal lugar, para nós não tem tempo, não tem hora, não tem nada. Nós estamos aqui, eis-me aqui para servir Jesus. É a característica daqueles que verdadeiramente querem seguir Jesus, vida de renúncia, todo dia, tá bom? Quero orar por você, meu amado. O maior presente é lutar pela tua alma cada dia. Um dia nós deixaremos esse corpo e vamos enfrentar a eternidade. E aí, o que nós vamos encontrar do outro lado? Não é um sentimento, achar, eu tenho que ter certeza daquilo que eu estou fazendo é certo ou errado, tá bom? Quero orar. Momento de oração com o apóstolo Rovilson.
Pai amado e glorioso Deus, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Senhor, todos nós iremos dar conta daquilo que nós fazemos, daquilo que nós falamos, porque a eternidade está mais próxima de nós do que a nossa própria casa. Pai amado e glorioso, que o Teu Espírito Santo continue ministrando essa vida durante essa semana, Senhor. Que Teu Espírito Santo continue trabalhando para que essas pessoas possam tomar uma atitude de viver, Senhor, mais próximo de Ti a cada dia. Deus te abençoe, meu amado, em nome de Jesus. Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página, Aviva Jovem Oficial, ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus. Quer que sua empresa apareça manhã, tarde e noite? Quer sua empresa em destaque os 365 dias do ano, em mais de 15 cidades através de sinal local e em mais de 9 cidades com sinal irradiado? Isso sem falar da TV online e em nossas mídias sociais? Então, você precisa anunciar aqui. Certeza de visibilidade e garantia de bons negócios só anunciando, não é mesmo? Para saber mais sobre nossas condições, acesse nosso Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. O ano de 2018 é o ano da porção dobrada. Por isso, nós queremos convidar você para fazer parte do nosso primeiro acampamento com o tema Porção Dobrada. As inscrições já estão abertas, por isso, não perca tempo e faça já a sua inscrição. Acampamento 2018, o ano da porção dobrada. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Venha, participe e seja cheio do Espírito Santo. E os dias, você já sabe, 9, 10, 11, 12 e 13 de fevereiro. Acampamento da Porção Dobrada. Realização: Igreja Evangélica Avivamento para as Nações e Projeto Resgatando Crianças para Jesus. Quer que sua empresa apareça manhã, tarde e noite? Quer sua empresa em destaque os 365 dias do ano, em mais de 15 cidades através de sinal local e em mais de 9 cidades com sinal irradiado? Isso sem falar da TV online e em nossas mídias sociais? Então, você precisa anunciar aqui. Certeza de visibilidade e garantia de bons negócios só anunciando, não é mesmo? Para saber mais sobre nossas condições, acesse nosso Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações.